Jair Bolsonaro se sentiu atacado oficialmente pela própria PGR e literalmente entra em alerta geral e coloca pânico em todo mundo lá em Brasília e de certo modo reage de forma assustadora. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que piora aí nos últimos instantes, né? De certo modo a prisão pode acontecer a qualquer instante. Então nós vamos comentar de uma maneira rápida para que você consiga compreender praticamente aí 3, 4, 5 passos que podem levar o Bolsonaro à prisão. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que piora nos últimos instantes, em especial porque nós já vimos, eu já vinha falando aqui há praticamente aí há mais de 20 dias que o Bolsonaro seria denunciado, inclusive até mesmo antes de março, e agora recentemente saiu aí oficialmente a denúncia contra o próprio Bolsonaro, Bolsonaro reagindo, colocando pânico, briga, quebra-pau lá em Brasília, muita gente calada, outros de certo modo correndo para lá e para cá, e a situação ficando um tanto mais complicada. Então nós vamos falar, né, sobre essa situação de Bolsonaro, falar aí qual é a estratégia, o que ele está pensando, o que ele de certo modo pode fazer, porque a situação literalmente saiu do controle, tá? Então nós temos acompanhado recentemente, né, as notícias na mídia de modo geral, a denúncia oficial contra o próprio Bolsonaro e a situação literalmente saindo do controle. Vamos comentar de uma maneira rápida e pragmática para que você consiga compreender tudo aí de uma maneira, né, bem prática e mostrar para você mais ou menos não, falando aí de uma maneira bem prática para que você possa compreender. Já aproveita e já deixa um like que é de graça, né? A gente vai comentar aí e falar sobre a situação do próprio Bolsonaro. Todo mundo sabe, só para a gente falar de uma maneira rápida aí para você conseguir compreender, né, sobre essa situação do Bolsonaro, que é a seguinte: todo mundo está sabendo da situação do Bolsonaro. Bolsonaro foi aí praticamente acusado, né, de uma forma literalmente oficial agora pela própria PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que está partindo para cima dele de uma maneira assustadora. Não só a própria PGR, mas também o STF, e já praticamente aí trilhando e mostrando o caminho da prisão do Bolsonaro, que pode acontecer a qualquer instante, inclusive, né, até no exato momento desse vídeo. Então é bom você já ficar ligado aí e já prestar bastante atenção. Como eu já mencionei para você, a própria PGR está aí partindo para cima do Bolsonaro, acusando o Bolsonaro de vários crimes, né? Golpe de Estado, tentativa de demolição aí, né, do Estado Democrático de Direito, dentre outras situações. Então a PGR partiu para cima do Bolsonaro de forma agressiva e quer, né, consequentemente, a prisão do Bolsonaro, em especial porque na teoria da própria PGR, o Bolsonaro conspirou, né, ou pelo menos estava aí à frente de uma tentativa de golpe de Estado. A gente vai saber com mais detalhes sobre essa situação aí, né, que a própria PGR está praticamente acusando, né, o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu com muita virulência, né, essa aqui é a realidade, praticamente já saiu aí nas redes sociais, partindo também para cima e contra-atacando e também dizendo de forma estranha. Então, o que acontece? Como eu já havia mencionado, assim, falando de uma maneira rápida, o Bolsonaro está sendo aí atacado e a própria PGR diz que o Bolsonaro estava participando de algumas situações criminosas, ou supostamente criminosas. E quais são elas, tá? Primeiro, você sabe que o Bolsonaro perdeu as eleições em 2022 e aí, a partir daí, começou o verdadeiro transtorno, que foi, né, perdeu as eleições. E qual seria a maneira do Bolsonaro permanecer no poder, isso segundo a própria PGR? Bem, a maneira dele permanecer no poder seria, na teoria, um suposto golpe de Estado, e para isso precisaria de um apoio popular, apoio do Exército e de mais outras situações. Então, né, não tendo outra opção, o Bolsonaro precisaria desse apoio da população e, na teoria, pelo menos é o que mostra aí para a própria PGR, o Bolsonaro, né, supostamente incentivou tudo isso. As pessoas foram para as frentes dos quartéis, né? Houve aquele quebra-quebra no 8 de janeiro, a situação ficou um tanto mais que difícil. Então, para a própria PGR, Procuradoria-Geral da República, o GONE, tá caracterizado tudo isso, tá? E o pior de toda essa situação, segundo a própria PGR, para desespero do Bolsonaro, né, dor, né, transtorno, choro do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro sabia. A situação ficou difícil. A situação aqui ela fica insustentável e a gente vai comentar um pouco mais, porque o GONE não tem nem dó nem piedade. Tem mais de 884 páginas na denúncia apresentada ao STF e a coisa vai sair literalmente
de controle, tá? E eu vou falar aqui para você praticamente alguns pontos principais que a própria PGR já mostrou lá pro STF. A situação ficou difícil. Para o próprio Gonê, dizendo aí que o Bolsonaro estava supostamente à frente de um golpe de Estado, ele praticamente disse que, né, os crimes não tinham uma ordem aleatória, mas visavam, de certo modo, manter uma manifestação golpista, né, em frente aos quartéis, tá? Com o objetivo de quê? Do Bolsonaro permanecer no poder. Outro ponto também é que o grupo aí, né, do Bolsonaro e Companhia Limitada, segundo a Procuradoria-Geral da República, não sou eu que estou falando, não estou eu aqui com o objetivo de dizer isso aí para você, é a acusação contra o próprio Bolsonaro, que quer colocá-lo dentro da jaula por mais de 30 anos. Ela disse o seguinte, a própria acusação fala assim, que o Bolsonaro e Companhia Limitada alimentava a esperança das falsas narrativas das urnas, né, que eram fraudadas, e aí começavam influenciadores, um monte de mentirosos enjaulando uma grande quantidade também de gente pobre, tá? Esses influenciadores aí de caráter chinfrim e melindroso, né, também tem que ser responsabilizado. Mas enfim, tá? Aqui falando sobre a parte do Bolsonaro, que é a parte que a própria PGR tá partindo para cima e não quer saber, tá atacando de modo geral o Bolsonaro e quer colocá-lo na jaula. Bolsonaro está tentando reagir, partindo para cima, mas para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, o Bolsonaro, né, sabia dessa situação e estava, de certo modo, mobilizando a população, em especial o Exército. E aqui, tem como o Bolsonaro fugir e sair dessa situação? Nesse ponto, o Gonê tá errado, tá certo? Bem, se você parar para pensar, o Bolsonaro ele acaba cometendo aqui, pelo menos ao meu modo de ver, um gafe que vai ficar difícil de conseguir resolver essa situação. Sabe por quê? Porque o próprio Código Civil, né, artigo 186, ele fala sobre a omissão, né? A Lei 10.406, para quem não conhece, aonde você tem a obrigação, de certo modo, de agir. O Bolsonaro errou, ao meu modo de ver, aonde ele viu aquelas pessoas lá em frente aos quartéis e toda essa situação e não agiu. Ele deveria, né, a todo instante falar assim, ó, saiam daqui. Ao meu modo de ver, se ele falasse isso, ele poderia simplesmente chegar lá ao STF e falar assim, ó, avisei pessoal, sair, eles não saíram, não posso ser responsabilizado por eles, mas não, a PGR vai partir para cima, tá atacando de forma significativa, partindo para cima e querendo a prisão do Bolsonaro a qualquer custo, não só o Bolsonaro, mas também algumas pessoas do Exército, como Braga Neto, General Heleno e Companhia Limitada e influenciadores chinfrins que estavam ganhando dinheiro agora com a prisão de pessoas pobres, que se cuidem, né? Porque a casa vai cair também, tá? Então tem essa situação assim que também, que é a questão de cadeia, da cadeia, né, dos acontecimentos, essa que é a realidade, e o Bolsonaro, segundo a própria PGR, tinha sempre o objetivo de se manter no poder, né? O grupo visava aí manter a militância apaixonada, incentivando, falando, vai pra cima, só mais 24 horas, vai dar certo, vai ter golpe de estado, vai ter estado de sítio, estado de defesa e dentre outras situações. Bolsonaro também, segundo a própria PGR, é importante a gente dizer aqui que o Bolsonaro fez alguns ajustes, tá? Em toda essa situação lá pelo menos no discurso, no texto, né? Não só o próprio Bolsonaro queria, né? Não, o Gilmar Mendes ele tirou de lado, mas queria também o Alexandre de Moraes enjaulado, não só enjaulado, mas de arrasta pra cima. Então, essa é a situação do Bolsonaro. Vai, né? Pelo menos aí a PGR vai pedir aí 200 anos de prisão, a casa vai cair pro Bolsonaro e vai ficar uma situação insustentável. Vai ser difícil ele conseguir reverter essa situação, ao meu modo de ver, porque diante de tantas provas, né, vídeos, imagens, de modo geral, a situação vai ficando um tanto mais complicada. Eu acredito que fica difícil para o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro aí, pelo menos a defesa disse que ficou aí sabendo, né, com estranheza. Agora, o grande problema de tudo isso é que o Bolsonaro ele não teve aí a possibilidade de dizer que, de certo modo, né, não compactuava com essa situação. Bastava, pelo menos ao meu modo de dizer, ele falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, saiam de frente dos quartéis, perdemos as eleições, vamos disputar na próxima e estava tudo certo. Mas não, né? A situação foi ficando complicada,
vários e-mails, mensagens de modo geral, encontradas no computador do Mauro Cid, e aí a coisa foi descambando, né? E outras pessoas aí, até mesmo das Forças Armadas, supostamente envolvidas nessa situação, e agora a casa caindo e a situação ficando um tanto mais complicada. Enfim, em resumo é isso, eu nem pedi para você deixar o like aí, mas de modo geral deixa o like porque é de graça, não te custa nada e a gente se fala, né, no próximo vídeo, tá? Comenta aí a sua opinião, né? Ela é muito importante. E é isso, eu vou deixar depois aí fixado também o Pix, tá? Caso você queira ajudar, e já tá ajudando demais até aqui, e a gente se fala na próxima. Valeu!